dia, boa tarde, boa noite. Aqui você fala com o Rafael Ramos e hoje eu tô aqui novamente no Imparável Cast, na nossa segunda temporada, com o meu grande amigo Thiago e com um grande entrevistado também, Sérgio Goano, que tem muita história para nos contar. Thiago, nos apresente o nosso entrevistado. Sejam bem-vindos aí ao Imparável Cast. Hoje, mais um episódio aqui. Vou falar o currículo desse nosso convidado também, que é um currículo daqueles que a gente fala com muitos detalhes. Então, vamos lá. Esse é imparável mesmo. João Carlos dos Santos, tá? Temos a honra de receber, filho de Sete Lagoas, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes, da Copa América e também é técnico, formador e inspiração para muitos. Com vocês, João Carlos dos Santos, aqui, o nosso João Bem-vindo, João Carlos. Seja Carlos. bem-vindo. Maravilha, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, a gente poder estar contando um pouco da história, né? Que foi o João Carlos, do início até onde chegou, né? Que é o sonho aí de muitas crianças hoje, de muitos atletas. E aí estou aqui à disposição. Muito obrigado pela recepção. Obrigado, João. Começa já contando sua história. A gente sabe que sua história até chegar ao futebol é uma história de muita força, de muita ralação. Conta aqui para os nossos espectadores como é que foi o início, até você chegar. Foi no Democrata, né? Primeiro clube seu. Como é que foi isso? Isso, o primeiro clube foi o Democrata, né? Mas antes do Democrata, na verdade, eu tive um treinador, né, que era o Gilberto Graciano, né, que foi o maior incentivador, trabalhar muitos fundamentos, né? Eu tive com ele no Ideal. Ele também treinou o Democrata, treinou o Bela Vista, né? Ele trabalhou com muitos jogadores jovens aqui em Sete Lagoas, instruiu muitos atletas, né? Legal. E alguns chegaram, outros não. Mas me recordo muito bem que ele cobrava muito, xingava muito, sabe? E no Ideal, e às vezes a gente saía até chorando, né? Chateado com essa situação. Mas lá na frente, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu fui ver a importância do trabalho técnico, sabe? Da cobrança dele. Então, às vezes eu estava sozinho no canto, eu agradecia. Eu, né, agradeço ao Gilberto por tudo que, né, pelas aquelas cobranças em cima da gente, Fundamento né, básico, passe porque curto, passe porque longo. se não fosse esse fundamento, na época que eu fui para o Cruzeiro, eu não ficava no Cruzeiro, não iria ficar, isso é certo, tá? Tecnicamente, né? Mas assim, foi um início muito difícil, porque meus pais, minha mãe me incentivava. E é diferente de hoje que os pais, eles incentivam os filhos, né? Levam os filhos para os treinos e minha mãe incentivava muito, mas meu pai não. Meu pai, ele queria, nós somos 9 filhos, né? E ele queria que todos trabalhassem para poder ajudar, porque, né, família humilde, família pobre mesmo, carente. Então ele queria que todos trabalhassem. Inclusive, na época que a gente trabalhava, a gente tinha que chegar em casa, quando a gente recebia, passava o dinheiro para ele. Ele contava o dinheiro, separava, passava para a gente alguma coisa, né? E o restante para as coisas de casa. Então eram assim. E quando eu iniciei no Ideal, eu tinha que parar de trabalhar. Então só aí você imagina a Nossa. briga que eu arrumei em casa, né? Então não foi fácil, foi muito difícil. Minha ida para o Democrata foi mais difícil ainda. Eu me recordo que eu fui convidado para poder fazer teste no Democrata, né? E Democrata não tinha o juvenil, que hoje é o sub-17, né? Hoje não fala mais juvenil, júnior, né? Sub-17, Isso. sub-20. E o Democrata só tinha o sub-20, disputando o Campeonato Mineiro, né? E eu fui fazer o teste, eu era mais novo, eu fiz no sub-20, acabei passando, mas só que era um treino 2 períodos. Eu me recordo muito bem que era um treino de manhã e à tarde, aí não tinha como trabalhar mesmo. E nessa época eu trabalhava na Casa Mariano. Não sei se vocês se recordam da Casa Mariano. Ela é do tio, ela era, né? Acabou também a Casa Mariano, era a Casa Material de Construção, que era do tio do Zacarias. Ah, Era bem no finalzinho ali da Pedro Luiz, sim. né? Eu trabalhava de cobrador lá. A bicicletinha rodando a cidade toda, fazendo as Cobrando do cobranças. Hoje já não pessoal. existe mais, né? Hoje as cobranças estão Tudo diferentes, online, tudo né? Chega online. toda hora. Então, eu tive que parar, né? E eu sabia que eu ia arrumar uma briga em casa, né? Uma briga. Então, era treino os 2 períodos.
no Democrata. E essa rua aqui mesmo, na hora que eu parei ali para entrar no prédio, eu fiquei me recordando que todo dia eu passava nessa rua. Todo dia eu passava nessa rua aqui para ir treinar, né? Morando no bairro São Geraldo. E não podia alimentar no clube. Eu tinha que subir cedo para o Duarte Paiva, treinar, voltar, almoçar em casa e voltar de novo para treinar à tarde, né? E às vezes em casa eu tinha que esconder do meu pai. Meu pai trabalhava na Cerâmica São Sebastião. Eu escondia, esperava ele almoçar, descansar, sair novamente para o trabalho para mim entrar em casa e almoçar e subir para treinar à tarde. Nossa. Então não era fácil. Nossa. Não era fácil, né? Na época do Duarte Paiva ainda, né? Ali Duarte onde Paiva, isso do mesmo. estádio pequenininho. Pô, já fui lá várias vezes ver jogos do E era bom Democrata. jogar ali, era bom. Não, era Ali era apertado muito, demais. A galera que vinha passava apertado aqui. muito. Os times não gostavam de jogar aqui no Duarte Paiva, que era apertadinho, torcida Em cima, né? jogando água, jogando cerveja, né, nos jogadores, nos Cuspindo, os bandeirinhas, caras do moda. Isso cuspindo. que é o futebol raiz, cara. Isso mesmo, mas era bom. Nossa. Eu sinto falta do Duarte Paiva, assim, para ver, na época de assistir um jogo. Hoje, na Arena do Jacaré, um estádio maior, né, com mais espaço, os times que vêm de fora se sentem bem, se sentem em casa, Se na sente casa tranquilo. deles. Não se sente nem pressionado, Não nada. se sente. E eles falam, campo bom, grama boa, então é bom para os dois, e é verdade. Faz a diferença, né? Mas assim, mas mesmo esse período meu no Democrata foi muito difícil, não foi fácil, foi muito difícil. Foi né? quantos anos assim, Democrata? Eu me profissionalizei em Democrata em 90, eu cheguei em 88, eu fiquei em 88, 89, Até na os base, né? 17 a 19, a Isso, 20. eu me profissionalizei antes dos 19 anos, eu lembro que eles me profissionalizaram. Né? Eu já estava no profissional, eu joguei pouco Democrata, como- na base. na Na base. base eu joguei pouco, Já subiram já você subi rápido, né? Porque eu me destacava muito, sabe? Sim. Aí você ficou no Democrata há quantos anos? Democrata eu fiquei até 94. 94. Até 94. Foi quando aí eu fui pro Cruzeiro emprestado. Mas desculpa te cortar. Depois que você entrou como profissional, você começou a ganhar dinheiro, correto? Nem que seja pouco, você ganhava alguma coisinha. Sim. Aí as coisas em casa já melhoraram um pouco ou não? Aí você parou de conversar com seu pai, mas que foi isso? Não, conversava. As brigas era porque ele queria que eu trabalhasse, Aham. né? E eu queria jogar. Então a discussão era essa. E ele falava que o futebol era de malandro, Uhum. né? Que o futebol era de malandro. Mas não, Porque antigamente as coisas eram rígidas, cara. Era gravado. muito, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha Ué. dinheiro, sabe? Exemplo, tinha final de semana que eu estava em casa, não tinha treino, não tinha jogo. Eu queria sair, mas não tinha como sair. Eu não tinha R$ 1 no bolso para poder sair, dar uma volta. Eu saí, nosso daquela época era você vir subir aqui no centro, dar uma volta na lagoa, na orla da Lagoa Paulina e voltar para casa. Né? Tinha uns barzinhos, tinha uns restaurantes, mas poucos. Né? Então, não tinha muita atração igual hoje, né? Então, mas assim, quando eu fui para o Cruzeiro, a primeira preocupação minha, dar uma casa para meus pais. Eu construí a casa deles e cheguei, entreguei a chave, quando a casa ficou pronta, entreguei a chave para meu pai e para minha mãe. Aí foi quando meu pai entendeu. Meu pai, ele veio chorando, me pedindo desculpa, me agradecendo. Que legal, pô. Né? E eu falando que aquilo ali que era o meu sonho, que eu estava batalhando para poder, pensando neles também, poderia dar certo ou não. Né? Poderia sei que eu não conseguiria ser, né, um atleta profissional, mas as coisas começaram a clarear e eu sempre pensando neles, né? Procurei dar o conforto para eles primeiro. Eu joguei durante 19 anos. Esses 19 anos que eu joguei, eu sempre fiz assim um salarinho para minha mãe, sabe? E para o meu pai. Eles tinham salário, eu já tinha dinheiro, eu recebia todo mês, Cruzeiro, Corinthians, né? Quando saí também, eu recebia e já tinha um valor ali que era destinado para os dois, para ele, né? E para ela, já era destinado. Então eu falo, ó, esse é seu, aí vocês fazem o que vocês quiserem. E até esses dias eu descobri que minha mãe, ela ajudava umas amigas dela do bairro, né? Aham. Do bairro, porque naquela época tinha muito disso. boa. Eu descobri esses dias que ajudava, então é legal. As coisas eram bem É, difíceis, é, né, cara? ué, Não era? né, a lei do retorno, um ajuda o outro. É isso aí. Eu aprendi Ô, isso. ô, João, é tão legal você falando isso, cara, e é tão satisfatório você ver que você não pensou somente na questão da fama, do dinheiro, pensou em ajudar a família também, isso é muito bacana, só.
e ver que, na minha opinião, o maior motivador que você tinha era seu pai. Não querer que você. Tipo, Sim, eu não tenho a chance de errar. Eu não posso errar. Entendeu? Isso fez você chegar onde você foi e que você é hoje também, cara. Hoje, sim. provavelmente, o seu pai não tá vivo ainda? Não, 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 né? não. Os dois já se Os foram. dois já se foram, Já né? se foram. Sabe, mas até dentro disso, quando minha mãe foi primeiro, minha mãe foi em 2011, meu pai foi em 2019. Exemplo assim, quando eles foram, eu me senti super tranquilo, sabe? Uhum. Tranquilo, porque eu falei assim, o que eu pude fazer, eu fiz por eles. Né? Então eu me senti confortável em relação a isso, não fiquei com aquela dúvida na cabeça, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo para eles, né? Não. Então, quando as coisas clarearam, o que eu pude fazer, eu fiz tudo para dar o melhor conforto para eles, né? Possível. É, porque eu vi assim, tinha dia que eu descia para casa, eu saía do Arte Paiva, voltava para casa para poder alimentar e voltar para o treino da tarde. Eu chegava em casa, não tinha o que, a gente não tinha, a gente alimentava era engrossado de fubá com couve, sabe? A gente não tinha um arroz, não tinha um feijão, não tinha aquela alimentação adequada para um atleta. Sim. Então, acho que estudo, eu vivia com estudo, às vezes eu subia, eu vinha para o treino da tarde, eu vinha andando na rua, chorando, sabe? Nossa, Chorando porque não é fácil, nossa, né? faço ideia. Orando a Deus, mas acreditando, sabe? E eu sempre, eu era assim, eu não me preocupava em ganhar dinheiro, eu preocupava em ser um jogador, né? Eu queria ser um atleta profissional, né? O resto era consequência. Eu não ficava com aquilo na cabeça. Eu tenho que jogar para ganhar dinheiro, muito dinheiro para me ajudar. Não, eu falei assim, não, eu quero jogar. Quero jogar e eu sei que eu jogando as coisas vão vir e eu vou poder ajudar minha família. E exemplo assim, não foi só meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos meus irmãos, eu dei uma casa para cada um, Pô, que sabe? Todos os legal. irmãos casados, eu Nossa, ajudei você gastou uma todos. grana com casa que são 8, pô. Ajudei todos. Na época tinha 2 ou 3 que não era casado, mas eu não dei a casa, mas ajudei de outra forma. Uhum. Sabe? Então, assim, eu procurei ajudar todos, né, da família, eu procurei ajudar todos. Igual eu falei, eu ajudo até aqui, os irmãos, né, que eram todos, eu falei, eu posso ajudar vocês até aqui. Porque é lógico que senão, porque podia vir É, o acomodar, Isso, né? na verdade, você falou tudo foi, mano. agora. O acômodo das pessoas pode Isso. fazer com que elas Não queiram param de. mais, né? Não, não é só do que eu não quero mais. É de ser um peso na vida do João Carlos, Sim. que, querendo ou não, a intenção dele não era essa, entendeu? Era ajudar mesmo. O Uhum. que a gente vê muito aí são irmãos de atletas profissionais que hoje vivem às custas do Eu na sombra irmão, do é na irmão, né? sombra. E a gente sabe que o dinheiro um dia acaba. Sabe Uhum. que a sua profissão, ela, se você tiver muita sorte, você vive 20 anos jogando bola. Se você não machucar feio, se você não tiver um problema maior. E você fez certo, cara. Você sabe, você, de alguma maneira, você falou assim, não, eu posso ajudar até aqui. Mesmo podendo ajudar mais, você fala assim, ó, se eu ajudar mais, um dia vai acabar e eu não vou ter como ajudar mais. E como é que eu vou fazer? Entendeu? Porque uma coisa é você pegar toda a responsabilidade que você tem e passar para outra pessoa, entendeu? Isso é Sim. fácil. Mas ter esse peso nas suas costas também não é brincadeira. É. Vamos lá, João, pra gente. Conta, e depois desse período de intensidade, praticamente um foguete, né, de motivação, cara, eu acho que isso é até uma coisa que a gente vê aqui, todos os convidados imparáveis, que sempre tem uma grande motivação Sempre tem uma ali grande motivação. e quase uma obsessão para chegar naquilo ali. Quando você chegou, quando que você sentiu a sensação do tipo, cara, sou um jogador? Quando que você falou assim, cara, agora eu me sinto um jogador? E como que foi isso? Quando que você começou a sentir isso, assim? Já foi no Cruzeiro. No Né? Isso Cruzeiro? aí, eu fui Cruzeiro, ainda eu passei muita dificuldade no Cruzeiro por falta de oportunidade de jogar, né? Então, eu ficava com aquela dúvida no início, né? Quando eu fui para o Cruzeiro, eu ficava naquela dúvida. Será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou voltar para o interior? Você pegou 98, aquele time 98, como que foi assim? Foi Não, assim, não, aí já estava já consolidado. tava, né? Foi antes, 97, foi Foi antes, né? 96, isso, É, 97. 96, até 96. 96, 96. né? Até no primeiro semestre ali, 96, era onde eu tinha essa dúvida. Aham. Essa dúvida, mas essa dúvida, ela me fortalecia. Ela me Como foi te fortalecia cortar?
Então você foi campeão em 97 com o Cruzeiro. Foi. Porra, Libertadores, pô. Acabei de falar, cara. Que Foi, isso, tá. cara. Legal, continua, pô. Essa dúvida me fortalecia, sabe? Não, eu quero mais, quero crescer mais, sabe? Quero vencer, quero ficar aqui no Cruzeiro e era paixão minha, era jogar, sabe? E no Cruzeiro passei algumas dificuldades no Cruzeiro, de chegar treinador e não me querer, sabe? Ah, não conheço, vou deixar encostado aqui e não tinha oportunidade de mostrar o meu futebol, sabe? E no início você me perguntou do Perrella, foi um dos grandes incentivadores no meu futebol lá no Cruzeiro, sabe? Eu agradeço muito a ele, que me ajudou muito, que um treinador me chegou e falou, ah, não conheço, eu não quero, pode emprestar, vender, fazer o que quiser. A Perrella falou, não, eu conheço, eu acompanho o futebol dele, acompanho os treinamentos dele aqui, ele vai ficar aqui. Mesmo que você não queira, ele pode treinar separado, mas a partir do momento que um dia você vai sair, ele vai estar aqui. Sabe? Então ele acreditou em mim. E isso me fortalecia E tem cada dia muito mais. isso, né? Você viveu muito, assim, que as pessoas falam assim, ah, a diretoria não tem influência no time, no treinador. Tem, não tem? Você vê? Tem, né? Tanto o treinador demais. com os jogadores quanto a diretoria, Tem né? demais. Você tem influência. Aí, 97, início de 97, também estava nessa dúvida, nessa dificuldade e tudo. Disputamos o Campeonato Mineiro, vencemos o Campeonato Mineiro. Aí eles começaram a separar o time da Libertadores, o time do Mineiro, né? Aí nós fomos campeões e onde ainda eu estava afastado da Libertadores, né? Mas eu treinando separado. E um dia faltou zagueiro. Faltou zagueiro, o Paulo Tuori desesperado e tudo. Ele falou, não precisa se desesperar, não. Por que você tá assim? Ah, não tem sim, olha lá. Tá treinando, eu treinava separado, sabe? Isso o Beneci me contou, sabe? Que essa conversa, como que foi. Legal. Aí falou, vem aqui, olha na janela. Olha lá, treinando. Tá escrito aí. Aí ele olhou e falou, então vamos trazer ele. Aí foi quando eu vim, aí... Eu lembro que os primeiros jogos da Libertadores, o Cruzeiro jogou as 3, perdeu as 3. O Cruzeiro passou aperto para Perdeu passar. as 3. Aí já vinha aquela dúvida, não vai classificar, não vai classificar. E foi assim, deu liga. Deu liga, mas eu comparo muito, eu converso muito com minha esposa, tipo, que eu fico lá em casa só eu e ela, sabe? E às vezes eu fico vendo na TV assim, eu não fico vendo o jogo por ver. Fico estudando, aí eu vou conversando com ela, falando com ela, explicando para ela. Aí eu até comentei com ela, falei assim, esse time do PSG no Mundial, ele me recorda muito o Cruzeiro de 97. Ela, por quê? Eu falei, porque eles montaram o time com os grandes jogadores do mundo, né? Não deu certo. Aí trouxeram só formiguinha e deu liga. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro 97. Né? Trouxe alguns jogadores conhecidos, mas não muito famosos, junto com os que já estavam ali, e demorou. Deu liga, ao que dá liga. Mas você jogou quantos jogos da Libertadores pelo Cruzeiro no 97? Joguei 2 jogos. 2 jogos. Entrei em 2 jogos, não joguei titular. Entrei em 2 jogos. 2 jogos. E uma pergunta que eu tenho, que sempre embate. Uhum. Um cara que veio de Sete Lagoas, cidade do interior, tem muita perspectiva de vida, de futuro, que ganhava um valor baixo no Democrata para sobreviver. Ganhava nada. Isso. E foi pro Cruzeiro. Aí você sentiu uma diferença financeira na vida, correto? E como é que foi essa virada de chave para você, cara? Você se perdeu em algum momento? Você falou assim, não, agora eu tenho que mudar, vou ter que juntar grana, porque eu tenho que cuidar da minha família. Como é que foi para você, João? Foi você dá um salto muito alto, né? Porque é um salto muito rápido, Salto e muito muito alto. rápido também. E um garoto, né? Um atleta. Eu não sei se vocês perceberam, eu não gosto de falar muito de jogador, não. Eu gosto de falar mais atleta, porque o atleta é completo. É atleta profissional de futebol. Sim, né? Quando você fala jogador, mistura tudo. Mistura tudo. Eu falo porque eu vivi isso no Democrata esses últimos tempos. Né? E lá eu falava que tem muito jogador, que não tem atleta. O atleta ele é comprometido com ele, com o clube, com a camisa, com tudo. Com tudo. Com ele, com o corpo dele. Isso. Então, sabe, foi um salto muito alto, mas eu era um atleta que não tinha estudado, né? Terminei os estudos lá no Cruzeiro, não tinha um empresário, não tinha alguém para encostar, para conversar.
mas eu tinha uma coisa boa, eu procurava encostar, eu via uma pessoa boa ali, eu encostava. E quando eu cheguei no Cruzeiro, eu encostei no Luiz Fernando Flores. Encostei no Luiz Fernando Flores. Entrou um dinheirinho para mim aqui, o que que eu faço? Como é que eu faço com esse dinheiro aqui? E tudo. Aí ele ia me explicando, conversando comigo, né? Eu tinha também um preparador físico, que era Odilon, que era o preparador físico do Levi Coupe. Isso. Me ajudou muito em termos de imóveis, sabe? De investir em imóveis em Belo Horizonte. Sim, então eu tinha essas, sabe? Essas facilidades de encostar. Quando eu fui para a seleção, eu encostei no Cafu, no Antônio Carlos, Ah, legal. sabe? Perguntando, trocando ideias, porque eu estava na época de renovar contrato, né? Então eu gostava de trocar essas informações com jogadores experientes, que eu via segurança neles, que eram, que eu se espelhava neles. Uhum. Então isso era gostoso, isso é bom. E isso me ajudou muito para essa parte minha financeira, para essa parte minha de crescimento Sim. pessoal. O que é interessante, João, você está falando sobre isso, porque hoje um jogador de base ganha, base assim, que inicialmente como profissional ganha 50, 100 mil por mês, entendeu? Claro que hoje tem inflação, tem todas essas questões financeiras, mas com garoto, você é um garoto, pô, sem estudos, e vai para o Cruzeiro, depois vai para o Corinthians, depois vai para a seleção, depois vai para o Japão jogar bola, você, um boom, entendeu? Sim. E mesmo assim você conseguiu ajudar todo mundo. Aí que vem a parte interessante do negócio. Você se casou quando? No meio dessa jornada toda? Você casou mais cedo? Você casou mais tarde? Como é que foi isso? Eu casei mais cedo. Mais cedo, né? Quando eu estava no Democrata, no finalzinho do meu Democrata, foi que eu conheci minha esposa, né? Uhum. Então a gente já namorava, quando eu fui pro Cruzeiro a gente já namorava. E eu casei em 97, final de 97. Nós casamos. E assim, é uma pessoa, uma esposa que influenciou muito na minha vida, que até hoje me ajuda demais, Manda uma mensagem pra ela, pô. me ajuda muito. Nívia, é a Olha Nívia. aqui. Manda um abraço pra Lívia, Lívia aí, ó, o que você fez aí, ó. Abraço não, né? Dizer que eu amo muito, Aí, né? ó. A Nívia. Saudade. Eu saí de casa agora e tô com saudade. É um homem apaixonado, né, cara? Agora, aqui, você foi jogador ou você foi atleta agora, com essa palavra sua aí? Essa foi boa. Atleta, né? Atleta? E saudade também dos meus filhos. Meus filhos hoje estão fora, né? A minha filha estava morando em Divinópolis. Ela formou, ela é enfermeira hoje. Mas o meu filho mora nos Estados Unidos, então ela foi para lá passear, né? Já tem 2 meses que ela tá lá passeando. Olha o passeio bom, passeio hein? bom, Não, tá certo. Ela tá lá. E ele no mesmo ramo, ele tá lá em busca do sonho dele, né? Da carreira dele, trabalhando, tendo as dificuldades lá, mas a família é o pilar. É o pilar. Minha esposa foi meu pilar, tá? Em tudo, assim, na minha vida, né? É o meu pilar, mas a gente está falando da época, né, de atleta e me ajudou muito, né? Onde eu fui, eu procurei levá-la comigo, porque mesmo para longe, muita gente me pergunta isso. Ué, mas você foi para o Japão, São Paulo, você foi sozinho, você foi com a esposa? Não, onde eu fui, eu procurei levá-la, porque o atleta se sente mais seguro, né? Eu digo muito isso, por isso que hoje o atleta casa cedo, casa jovem, principalmente hoje, mais jovem, já está saindo, né, para fora, Sair de né, para casa, outros né? países. Então, é difícil viver sozinho, Não, vou. Ó, né? Principalmente em outros lugares aí. Quando eu cheguei no Japão, só adiantar aqui, quando eu cheguei no Japão, ela tinha acabado de perder uma irmã, sabe? E eu fui sozinho, cheguei lá, menos 30. nossa. Só gelo, gelo, e eu treinando, e eu não senti na mão o pé, aí eu liguei para ela, falei, vou aguentar ficar aqui não, vou rescindir o contrato e vou embora. Ela, não, é seu sonho, não é que você queria? Então você vai ficar aí, fica que eu já tô chegando. Né? Então, Velho, é foda, É. né? Quando você tem uma mulher que você percebe que não é submissão, mas sim uma guerreira e tá do seu lado, é outro nível, cara. É uma energia que você fala, não é somente por mim, não. Porque se for somente por você, João, talvez você não teria nem a metade que você tem hoje também, sim, né, cara? sem dúvida. E é isso que é interessante, que quando a gente aprende que a gente não vive somente por nós, que sempre a gente faz alguma coisa por alguém, o limite que a gente tem é outro. Aham. E, bem, vamos lá, já que você já Eu abriu já o vou- assunto, vai eu pra já, cá, eu já cara. queria até emendar, porque eu queria fazer algumas perguntas assim. Vamos lá, Final ué. do Borussia, Vamos que você lá. jogou, Aham. contra o Cruzeiro e Borussia, como é que foi essa experiência? Como é que foi a experiência de ganhar a Libertadores?
assim, bastidores, histórias que te marcaram? Aham. Vamos na Libertadores primeiro. Foi primeiro a Libertadores, Libertadores, né? foi melhor. Foi fantástico. Foi fantástica. A final da Libertadores, eu não estava no banco. Não estava no banco. Acabei sendo cortado do banco, né? Mas estava ali fazendo parte eu lembro, foi um jogo muito tenso. Muito Foi. tenso. O gol custou sair, Gol quase tomamos suado, gol. né, cara? O Dida fechando, né? Nossa. O gol foi um jogo muito difícil. E onde o Orivelto fez um gol, né? Foi. Com a perna trocada ainda, eu me nossa. recordo muito bem. Assim, mas foi o título da Libertadores foi fantástico, né? Foi maravilhoso Mas aquele foi título pior ou foi ali. melhor que contra o Colo-Colo na semifinal, né? Que também foi bem difícil. Foi, colocou só briga, só Ó, confusão. briga, Dida fechando lá A o Dida gol. fechou lá. Eu, quando eu era criança, assim, que eu já meio que torcia pro Cruzeiro. Aí meu Aham. pai no outro dia, cara, ontem o Dida fechou tudo, o jogo contra o Colo-Colo, achei que o Cruzeiro ia sair, o Cruzeiro passou. Eu acho que esse jogo contra o Colo-Colo fortaleceu mais o Cruzeiro para a É final. mesmo. Eles invadiram o vestiário querendo bater no jogador do Cruzeiro. Que Tá? isso. Invadiu, foi. Mas é porque eles provocaram muito os jogadores do Cruzeiro. E no final, na hora que acabou o jogo, né, nós ganhamos deles nos pênaltis, né? O da Silva pegou e zoou um atleta deles. Aí foi onde começou. Sempre tem um, né? Sempre tem um. Sempre tem um. O da Silva era meninão, sabe? Bem novinho, tinha acabado de subir da base, né? Meninão, brincalhão. Ele foi e zoou. Aí depois que nós ficamos sabendo disso, e ninguém entendendo a briga, a confusão, separa aqui, separa ali, segura um. Aí acabou tudo, nós indo embora, gente. Aí o da Silva, eu fui brincar com um. Nós passamos esse cara aí, falou isso, né? Claro que ele falou isso, né? Mas assim, mas foi muito legal a Libertadores, principalmente para mim, né? Principalmente eu sempre pensei assim, da onde que eu saí, onde que eu cheguei, Caraca. né? Saí do ideal, saí do democrático, saí de Sete Lagoas, cidade pequena, para chegar onde eu tô aqui, esse tipo mundial. Então eu sempre, todos, né, as conquistas, eu sempre pensei nele, né? Lá no meu início, né? Em tudo. Então, até hoje eu comemoro esse título. Até hoje. Claro. Quantos anos, né? Não, você é campeão. O último Libertadores. Enquanto o Cruzeiro não ganhar outra Libertadores, a última a última Libertadores, 97. Você é meu herói ainda, meu amigo. Porque em 2009 eu só chorei. 2009 Foi doído. Foi doído. Eu achei que ia vencer em 2009, né? O Henrique tá Acho que o Perrela também, que ele já comprou fogos, deixou tudo preparado. Mas em 2009 entraram muito no assunto de falar que nos bastidores que Teve houve lá. briga para divisa do dinheiro. eu também soube disso. E isso aí, quando é assim, atrapalha. Não, imagina. Atrapalha. Mas aqui, João, depois do Cruzeiro, Corinthians. Não, tem o Mundial ainda. Tem o Mundial. Tem o Mundial da Rússia. Contratou o Bebeto, contratou. Eu vou falar isso mesmo, os cara? atletas. Contratou os jogadores Bebeto lá. Gonçalves, E- o Pantera. Pantera Donizete. Donizete Pantera e o lateral direito, hoje é treinador. Fabiano, Hoje não. ele é treinador, Alberto Valentino. Alberto Valentim, verdade. Pra você ter ideia, o Alberto nem jogou. Cortaram até o Gotardo. Eu sei que teve uma história sim, assim também. Eu, zagueiro, jogando, o Gotardo foi o capitão da Libertadores. Cara. Eu achei, sim, muito triste esse corte do Gotardo, porque deixou ele de fora, ele não viajou. E o Gels Baresi, que foi, né, zagueiro, não tinha condição de jogo, ele foi machucado. Nossa. Ele estava com a panturrilha aberta. Eita. Né, e levou o Gels Baresi e não levou o Gotardo. Então Aí- foi assim, e nós viajamos, eu lembro, nós fomos para Atibaia, ficamos em Atibaia uma semana treinando, de Atibaia nós fomos para o Japão, ficamos treinando lá também mais uma semana, a preparação foi uns 20 dias antes para esse jogo. Só um contexto também que é importante, que o Cruzeiro quase caiu no Brasileiro. Sim, Na época estava brigando para não cair, na cair. última rodada que escapou. Isso Mesmo, na última rodada. Mas aqui, o jogo mundial era somente um jogo no final? Um jogo, hoje mudou, né? Hoje o jogo já entra, os times já começa das quartas, né? Mas houve uma briga assim, o grupo dividiu o grupo, sabe? Não tem como. Aí ficou o grupo do Nonato fazendo o grupinho ali pra cá e
e os jogadores que chegaram no outro canto. Tanto que um dia que teve a reunião, nós estávamos no hotel lá em Tóquio, teve uma reunião e o Pantera, eu gostei muito, sabe? Ele chegou, pessoal, eu queria falar. Aí ele falou assim, deixa eu falar para vocês, eu tô vendo aí jogador com a cara virada para mim, né? A gente sempre fala que o grupo é um só. Quando eu fui contratado, foi o presidente de vocês que veio atrás de mim para me contratar lá no Rio, para me vir. Eu não pedi para vir, não. E se eu vim só para esse jogo, né, foi eles que me contrataram. Agora, eu vim para jogar. Eu estou treinando, tudo, me preparando. Eu vim para jogar. Eu não queria que vocês ficassem com a cara virada assim para mim, não. Queria que vocês entendessem, sabe? Mas é muita coisa, era muita situação, porque na época o Perrella ofereceu um valor de bicho, né, de premiação para ser campeão mundial, e o grupo não aceitou, achava pouco, e o Perrella, e ele é assim, ele era 880, ele falou, é isso que tem e acabou e não tem mais. Né? E não era 10% do que o Borussia estava recebendo. Aí que os jogadores ficaram mais, sabe, mais bravos ainda, mais chateados ainda e tudo. Então, assim, foi muitas coisas negativas, muitas coisas erradas para entrar dentro de campo e dar certo. Era muita política para um jogo só de futebol, que poderia ser o mundial de um time que ainda não tem mundial. Mas o Cruzeiro, mas o jogo foi jogo. Mas o jogo é pequeno. O jogo foi bom. O jogo foi bom, o Cruzeiro com o Borussia, nem no nível, assim. Foi detalhe. Tirou o Nonato, né, e colocou ele Erivelto lateral esquerdo, uma coisa que nunca tinha acontecido assim durante o ano. Ixi, aí, durante o ano. Aí. O Alberto que foi contratado ficou no banco ali, mas o Vitor foi expulso no primeiro tempo ainda. Nossa. Aí não colocou o Alberto. Então você vê muita coisa errada, né? E você era difícil para dar. Estava titular no jogo. Jogou eu e o Gonçalves. Você não quebrou a perna de um cara do Borussia lá, não? Para nós, não? Para tirar um pouquinho da nossa raiva. Ei, gente. Foi. Mas foi bacana. Eu acredito assim. Mas foi um jogão. Foi um jogão. Eu lembro que foi um jogaço. Foi 2-0 assim, mas 2-0 que o Cruzeiro teve muita oportunidade de fazer gol antes deles abrir o placar, sabe? E mesmo depois de 1-0, 2-0, o Cruzeiro teve a oportunidade de fazer gol, de empatar o jogo. Foi um jogo bem aberto, foi um jogo bonito. E foi lá que os olheiros do Japão viram o seu Corinthians futebol? antes, Corinthians. Ou foi no Corinthians que já começaram a olhar mais para você? Não, uma coisa assim mais natural do mundo, porque quando eu saí do Corinthians, eu falei aqui, quando eu saí do Corinthians eu fui para o Japão. Na verdade, quando eu saí do Corinthians eu voltei para o Cruzeiro. Disputei o Brasileiro 2001 pelo Cruzeiro. Verdade. Aí depois que eu fui para o Japão. E nós fomos jogar no Parque Antártica, que hoje é o estádio do Palmeiras, né? Nós fomos jogar no Parque Antártica contra o Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras. E os japoneses estavam lá para ver 2 jogadores do Palmeiras. Né? E o jogo ficou empatado 2-2, esse jogo. Eu fui muito bem, o time foi muito bem. E quando nós chegamos de volta aqui em Belo Horizonte, o treinador era o Marco Aurélio. O Marco Aurélio falou assim, João Carlos, tem uma notícia boa para você. Falei, o que foi? Ele falou assim, os japoneses encantaram com o seu futebol. Encantaram. Mas ele só falou isso. Falou isso, acabou. Né? Passou o campeonato, entramos de férias. Fomos de férias. Aí nós apresentamos antes o Cruzeiro fez um planejamento diferente. Antes do Natal, nós apresentamos, fizemos todos os exames, todo tipo de exame, e entramos de férias novamente para apresentar no dia 3, dia 4, para ir para a pré-temporada. Né? E quando nós apresentamos novamente para ir para a pré-temporada, nós estávamos dentro do ônibus, eu estava dentro do ônibus, o ônibus já estava saindo, nós íamos para Araxá. Aí o Beneci falou, João Carlos, pode descer que você não vai não. Eu falei assim, o que aconteceu? Não, você não vai não. Perrella acertou você vai para o Japão. Sabe? De assim, do nada. Um susto, pá. Aí desci do ônibus, fui lá, fui para a sede, resolvi tudo, assinar os documentos, tudo, né? E o Daniel Pereira, que era meu empresário, me ligou, falou, já está tudo certo, passou para mim todos os detalhes, você tem mais 7 dias de férias, para depois a gente organizar tudo, tirar visto e tal, para você ir para o Japão. Então foi tudo assim.
E, pô, Tudo rápido. você foi pego de surpresa mesmo? Ninguém, você já estava negociado, já estava em negociação, você já sabia da negociação? Ou foi assim de surpresa mesmo? Não, foi de surpresa. Foi de Pô, velho, que surpresa. loucura. Mas assim, o bom é que eu e o Daniel, meu empresário, a gente se dava muito bem, sabe? A gente se dava muito bem, então não tinha assim, não vou por isso, não, não. Ele já sabia mais ou menos. Ele Que falou, você ó, vai, queria. ele falou, não, você vai, o valor vai ser bom para você e tudo. Eu falei, então fecha. Fecha e depois você me passa como é que vai ser tudo direitinho, tá? E então foi assim, foi meio que surpresa essa ida minha para o Japão. Antes de falar do Japão, deixa eu puxar um pouquinho o Corinthians, que eu acho que foi uma parte também muito importante para Muito, você, tipo, muito, muito. até pelo tamanho que é o Corinthians e por conta que a mídia brasileira ela tem uma força. O Rio e São Paulo é inegável, a gente como mineiro a gente nem falar. Uhum. São Paulo, como que foi esse início? Como é que foi a resenha com a galera? Enfim, fala um pouquinho dessa experiência sua no Corinthians. Foi quantos anos? 3 anos? Corinthians foram 3 anos de Corinthians. Corinthians foi, assim, na minha carreira profissional foi importantíssimo, foi tudo de bom. Corinthians também, né? Eu lembro que eu estava na seleção e o Daniel me ligou e falou assim, eu estava para ir para o Bordeaux da França. Ó, Aí ele, ó, João Carlos, tá praticamente certo aqui, você vai para o Bordeaux, o Perrella já fechou tudo aqui direitinho, né? Eu falei, tá bom, depois você só me passa direitinho. Ele falou, não, já tá certo, tá fechado. Aí no outro dia ele, João Carlos, negócio desfeito. Você vai pro Corinthians. Eu falei, gente, é o mesmo valor, mas aí o Corinthians deu. Pô, é tipo, desculpa, ô João. Cara, o negócio é o seguinte: você já joga bola. O lugar não te interessa, só vai. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. Pô, Tanto que eu não queria ir. Eu queria ficar no Cruzeiro. Né? Eu falei, quando ele Tá no fez, Brasil, né? quando fechou mesmo, falou, não, você vai pro Corinthians, tá tudo certo. Venderam você pro Corinthians e eles pegaram mais o passe do Cris e tudo. Acertou. Eu falei, não quero ir, então eu quero ficar no Cruzeiro. Todo jogador tem aquele sonho de ir para a Europa. Uhum. Todos. Europa, né? Falar que não tem, tá mentindo. Todos têm um sonho de ir para a Europa. E quando falou Bordeaux, da França, eu animei muito. Pô, Aí quando falou Corinthians, eu vou ser sincero, eu falei, eu fico no Cruzeiro. Corinthians, Cruzeiro, mesmo tamanho, mesmo. uma história. Sabe, mesmo. eu fico no Cruzeiro. Aí Aí o o Perrella me Perrella- ligou e falou assim, não, você não vai ficar no Cruzeiro. Deixa eu te explicar, meu filho. O seu contrato está acabando, nós temos que renovar seu contrato. Hoje você está na seleção, o Cruzeiro não tem Valorizou, condição de te pagar. Você sabe, né? Era para mim ir, né? Para me mandar, né? Vai embora, meu filho. Eu quero mais grana pra mim. Mas é legal, ele vai ser feliz, vai ser feliz, vai ser feliz. O Cruzeiro vai entrar um dinheiro bom pro Cruzeiro, você vai ser feliz lá também e tudo. O seu foi um menino que ajudou muito aqui, um menino que nós não tem nada para falar de você em termos de extracampo, sabe? Então vai ser feliz, né? Então aí foi onde eu animei, né, de ir pro Corinthians. E para mim, assim, a minha surpresa foi bom que eu acertei, o Dida acertou. Né? O Dida, o João Carlos, acertei também. No Corinthians estou indo também. Pô, aí foi Então, bom, nós somos né? juntos, Parceiro, Você não né? né, cara? É. Agora pergunte, na época, quanto que foi a sua venda pro Corinthians? Foram 4 milhões. 4 milhões, né, cara? 4 milhões. Hoje valia o quê? A sua Ah, venda, mas hein? muito, cara. Mas Pô, foi em 98, não, cara. não, 99. 99. Hoje valeria o quê? 99, 99. 4 milhões de dólares, né? De Não, dólares. Isso valeria Mas hoje na uns época era 20, 1,2. vale 25 É, milhões sua venda. 25, 30 É, milhões, é. com certeza. Fácil. Hoje até essas trocas entre clubes é Isso, mais Na caro época ainda. era 1, 2, né? Diferença É. do dólar pro real. É, mas é porque a minha dúvida era em relação se você foi emprestado, foi empréstimo, então você foi vendido mesmo pro Corinthians. Foi vendido pro Corinthians. E o seu salário, que era do Cruzeiro pro Corinthians, ele também aumentou ou foi? Aumentou. Aumentou, né? Não, aumentou. Entendi. Aumentou. Mas continua falando do Corinthians? E então minha ida pro Corinthians, assim, o Corinthians, e nós tínhamos acabado de perder o título pro Corinthians, né? É, O brasileiro. 98, boa. Nós tínhamos acabado de perder o título pro Corinthians e minha chegada no Corinthians, eu fui muito bem recebido, só craques, né? O time do Corinthians era um timaço. É. Timaço, chegou o dia, daí nós viajamos, nós chegamos, nós nem apresentamos, nós fomos para esse jogo que passou, que nós vimos o gol aqui, né? Nós fomos para Tereza Herrera. Aí na volta do Tereza Herrera, que nós fomos apresentado oficial. Você vê. Já chegou mostrando o cartão, tá aqui já metendo gol. Eu não gosto muito de brincar com a torcida do Corinthians, não, porque é meio ignorante. O corintiano Não brinca não, filho, não pode nem usar verde. Quando eu cheguei, o Gamarra tinha saído.
Nossa, Então a imprensa paulista falava muito, João Carlos veio substituir o Gamarra, e eu falava, não vim. pressão, você é Não me doido. compara com o Gamarra, Gamarra é nível Europa, né? Eu sempre falava isso. Né? E eu Mas você tô... também era seleção, então seleção Pô, você era brasileira, seleção ela. brasileira, pô. É. Não, mas eu não me via assim, Ah, sabe? Eu não me via, eu era muito tranquilo. Corinthians, nós tínhamos um time lá, o Rincon, nós tínhamos o Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson. Dinei, Edilson. Não, o Dinei não. O Dinei, eu falo assim, que um não se dava com o outro. É Não mesmo, se dava, não se dava com o outro. Sabe? Era briga atrás de briga de treino. imagino. Mas o que era legal, assim, porque o Corinthians ganhou tudo também, né? Naquela época, nós só perdemos a Libertadores, Foi pro por Palmeiras. vacilo, pro Foi, Palmeiras. é, Porque eu falo assim, vacilo não, porque brincou. Confiou demais, sabe? Que nós fomos pro primeiro jogo ganhando de 3-1 do Palmeiras, fomos pro segundo jogo, os dois jogos no Morumbi. Fomos pro segundo jogo, que ela tava com excesso de confiança. E o Oswaldo falava, tira esse excesso de confiança, tira esse excesso de confiança. Fizemos 1-0 no Palmeiras, aí começou, toquinho pra lá, toquinho pra cá, começou. Aí na hora que nós, finalzinho do jogo, nós olhamos, o Palmeiras virou o jogo. Fomos pros pênaltis, perdemos os pênaltis. nossa. Né? É, Excesso de confiança. o Marcos pegou Isso- 2 pênaltis. Isso tem muito, Dois. né, cara? A questão de você ter excesso de confiança no futebol. O futebol não respeita, não atura falta de respeito com ele. Não atura. atura. E quando a gente trabalha em equipe, um pouco nunca, eu não, pô, sou amador do futebol, do amador, entendeu? Aquele cara que faz um gol e chora porque fez um gol. É isso mesmo. E tipo, Eu lembro o Luxemburgo falava muito, né? No Corinthians, escutei muito, ele falava demais. Ele falava assim: ataca como time grande, mas defende como time pequeno. Legal. E você também foi campeão da Copa América com o Luxemburgo, né? Não, foi. Isso, campeão Foi, América, né? Copa Foi América, ter seu Luxemburgo. treinador de novo, né? Isso, na você foi seleção. titular na seleção também? Fui. Cheguei, não, aí depois, na metade do torneio, né? Titular. Titularidade. Chegou a fazer gol? Fiz um gol contra a Arábia Saudita, mas na Copa das Confederações, na Copa América A não. gente não conta esse gol, não, Luan? Dele? Não, acho que não tem não. Conta Não tem não. Não tem gravado, Na não? Copa das Confederações. É porque o que acontece? Aí tem que buscar a Copa das Confederações, fazer uma 99. seleção dos gols Não, e... tô aqui, ó. Gol do João Carlos. Pode continuar Não, falando. não, mas pode continuar, É. João. Conta aí. Continua contando as histórias. E assim, o Corinthians, nós estávamos falando do Corinthians, o Corinthians tinha esses 4 atletas que não se davam bem um com o outro, mas quando a gente estava no vestiário, que a gente, antes de entrar no jogo, que tem aquela último fechamento ali, eles sempre olhavam um para o outro e falavam assim, corre por mim que eu corro por você. Sabe? Legal. Então isso era, Certo. isso era um dos pontos que fazia a diferença do Corinthians daquele ano. Porque aquele ano, assim, massacrou. A final foi até... A final do Brasileiro foi contra o Atlético. Contra o Atlético, E- isso, 99. Minha família mesmo é toda atleticano. Ah. O pessoal sofreu e xingou da galera. E o primeiro jogo aqui, foi o primeiro jogo aqui no Mineirão, não joguei, que eu estava machucado, o primeiro jogo, né? Eu acho que o Cruzeiro e o Atlético, o Cruzeiro 98, o Atlético 99, eu acho que, exemplo assim, a maior porcentagem da perda daquele título foi no jogo em casa. Né? O Cruzeiro estava ganhando Fez, 2-0 né? do Corinthians, deixou empatar. O Atlético estava ganhando de 3-0, deixou o Corinthians fazer 2 gols. E esses 2 gols fez a diferença ali em São Paulo. A frieza, né, cara? Acho que faltou, assim, até você trazer nesse ponto, os 2 jogos, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, faltou um pouco de caixa, né? De frieza ali no Aham. jogo. Falando, pô, nós estamos jogando a nossa casa aqui, estamos ganhando, pô, segura a onda. Mas não é fácil, né? Não é Não, fácil, que ali é tá 2 times doido. grandes. Futebol não é. Futebol não é. Não, É muito técnica, cara. Mas igual o. Esse treinador do Fluminense agora? o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ele fala: gente, futebol. Eu sou cruzeirense. E o time que eu mais odiei do Cruzeiro foi com esse treinador agora, esse último que ficou no Cruzeiro aí. O nome dele, se vocês estão no Antes treinador. o Fernando Diniz? Fernando O Diniz. Diniz, ô Fernando Diniz, eu sei que você não vai ver, mas desculpa, o seu tipo de jogo me enoja, porque, velho, o que O João é treinador, ele vai poder falar sei, do... mas aquela questão que do Fluminense, sempre esqueci o nome dele, o Renato Gaúcho, tá, a filha dele linda, meu Deus, que menina bonita. Foco, Ô, João, cara. João, ele falou uma coisa muito bacana. E o pessoal que fica dando passes atrás, não sei o quê,
É tipo aquele cara que leva a moça pro jantar, paga o jantar, fica a noite Leva inteira, flores, leva faz flores, tudo. fica a noite inteira lá com a mulher, aí quando chega meia-noite, 1 hora da manhã, chega um outro cara, conversa um negócio no ouvido dela e leva ela embora para casa. E é verdade, pô. Você pode ficar dando passe, ter posse de bola o dia inteiro, o jogo inteiro, o cara perde a bola, Ó, o bom no que a erro de gente tem um passe treinador aqui pra falar, ó. e toma um gol. Você tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Tá. Exemplo, o Cruzeiro no final da Sul-Americana no ano passado, eu queria matar. Se eu pudesse matar o cara, eu matava. Porque aquele futebol, os argentinos viam com sangue no olho, jogo de Copa. Eu lembro que vocês falavam. Era muito. Gente, futebol, Copa, é jogo de Copa. É. Você não tem que pensar muito, não. Você tem que trabalhar. É raça. O que os argentinos têm muito, a gente não tinha. A gente tinha Uhum. esse passinho, velho. Desculpa, fala, João. Né? Não, mas você está certo, é correto, é isso mesmo. É aquele passe sempre para trás que não vai resolver Não vai nada. resolver nada. A diferença dos times que saem aqui hoje é modelo de jogo na maioria dos times, de sair jogando. Uhum. Né? Você sai jogando ali, né, mas sendo objetivo, para frente. Pra frente. Para frente. Apertou, né? Manda pra frente, Quebra quebra a no bola. atacante, quebra a bola, deu para sair jogando com o volante, consegue sair jogando, mas não chega no volante, essa bola não é recuada. O volante sempre jogando para frente, não para trás. Tá? Você vê muito isso hoje, a gente vê muito isso. O PSG faz isso muito bem, Isso. o Flamengo faz isso muito bem, Isso. né? E acho que o Bayern faz isso muito bem Muito também. Né? O Bayern tirou isso tirou do Flamengo. Sim. Flamengo, o 4-2. pessoal fala assim, o Flamengo não jogou nada, o Flamengo errou muito. Eu falo assim, gente, eu discordo de vocês. Eu discordo. Eu vejo o jogo de outra maneira. O Bayern forçou o Flamengo ao erro. O Bayern apertou o Flamengo. Apertou a saída O Bayern, deles. quando conseguiu marcar, ele conseguiu, o treinador conseguiu preparar a equipe, forçando, não deixar... Porque ele sabia se o Cruzeiro, ele percebeu se o Flamengo conseguisse sair daquela marcação, né, ele ia tomar perigo lá atrás. Então ele conseguiu neutralizar os pontos fortes do Flamengo. Porque eu não entendo. Porque a gente é um pouco arrogante da minha parte. Porque uma coisa é você estar jogando bola e ser treinador. Outra coisa é você ser um torcedor vendo futebol. A gente utiliza da emoção, utiliza de muitas coisas e a gente pode ser até ingrato muitas vezes. Uhum. Mas é porque, para mim, o futebol, tecnicamente falando, quando você pega o Barcelona, do Messi, do Ronaldinho, o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, dos outros jogadores, você percebe que esses times já tinham esse tipo de jogo já muito antes. Mas também você percebe que na área deles, na área de defesa deles, os toques são mais rápidos, mais longos para ir para frente. Porque Isso aí. você está brincando na sua defesa, entendeu? Quando você está na área deles, você pode dar mais passes curtos para você conseguir ter espaço. Quando você faz isso na sua área, você dá a chance e a probabilidade de você perder a bola e errar um passe, a chance de você tomar um gol e uma contrapartida é muito grande, Muito alta, entendeu? muito É alta. muito alta. Então isso não é estratégico. E o que eu vejo no Diniz, eu não gosto dele porque ele foi mau treinador. É perceptível a teimosia dele, a forma que ele faz as coisas, entendeu? Porque o Fluminense, com todo respeito, quando ele foi campeão com o Fluminense, eu não acho que foi o treinador que fez aquilo. Os jogadores estavam lá com muita Deu liga. experiência. Deu liga, time com deu muita liga. experiência que fez o negócio, só. Mas quem entendeu? comanda é o jogo, o João como jogador e também hoje como treinador, é diferente, cara. O jogador, e é até bom o João poder falar, João, até porque você foi campeão também mundial lá pelo Mundial do Corinthians, né? Que o Corinthians foi campeão. Foi campeão de todos, só. Ganhou até do Real Madrid, inclusive. Empatamos. Empatou. 2-2 esse jogo. Entendi, 2-2. 2-2. Como que foi isso, assim, até aproveitando o que o Rafael falou, como que você vê a importância do jogador, que às vezes é muito mais que o treinador? Aham. Até fechando essa parte aí, eu acredito assim, o treinador ele tem que treinar a equipe dele mais de uma situação. Ele não pode ter um esquema. Né? Ele tem que ter 2, 3 esquemas. E eu gosto do treinador, pessoalmente, eu gosto do treinador que ele joga de acordo com o adversário. Ótimo. Porque não todos os adversários são iguais. Jogam iguais, características dos atletas. Tem que usar Então tudo. você tem que treinar o seu time de acordo com o que você vai enfrentar. Sim.
Eu vejo muito isso em outros treinadores, eu elogio muito. O Diniz, ele só tem aquele esquema. É. Aquele ali, não tem outro. Tá manjado. Porque, querendo ou isso não, mesmo. a única coisa que faltou no Fernando Seabra no Cruzeiro foi Grife. grife. É isso, porque eu não acho ele um treinador ruim. Eu não acho um treinador ruim. Eu vejo que ele tinha, assim, uma técnica de futebol, que ele começou no Júnior do Cruzeiro. Isso é muito importante. E, pô, eu fico vendo futebol igual do Democrata hoje. Uhum. Eu tenho um amigo meu, eu chamo até de Democrata. O Adson, o negócio, ele treina no Sub-17 ali do Democrata, ele treina. Certo. É campeão com o Democrata e tudo. E, pô, ele fala, Rafael, eu sou cruzeirense, ó, eu sou técnico aqui no Democrata hoje. Acho que você deve até conhecer ele. Sei quem E, que é. sabe, Sei ele, pô, demais. isso, ele falando, pô, cara, tem tanta gente boa, tanta gente com potencial que você vê que não consegue entrar porque hoje os empresários muito É. em cima também não deixa, porque hoje futebol não é mais futebol, hoje futebol é marca, Uhum. é Mudou brand, muito. mudou muito. Então aquele futebol que você falou que a gente jogava, que você jogava aqui no antigo Democrata, isso era futebol. Isso tinha emoção, Tá entendeu? nostálgico, é Era o futebol nostálgico. raiz, Não, né? Que você futebol não, fala. cara, é nostálgico, não é só nostálgico, é o futebol. Porque hoje, velho, você fica vendo aí, hoje, velho, Matheus Pereira, velho, chorando porque tá mal da cabeça, ok. Problemas mentais acontecem mesmo. Uhum. Mas olha a história do João Carlos, pô, Não, mas é entendeu? por isso. Comendo angu, velho, pra jogar bola. Hoje os caras, velho, pra dormir, os caras Tudo do têm bom e do melhor e eles reclamam. Nutelou. Tudo do Nutelou. bom. Nutelou, Tudo Nutelou. bom e do Mas, melhor. deixa o João contar que deve ter uma história boa aí. Não, Pra inspirar você nisso. estava falando, Thiago, qual que era a diferença do Corinthians, né? Dos atletas. Eu até vi todo mundo, nós vimos o jogo do Fluminense falando, o Thiago que mudou o jogo, não foi o Renato Gaúcho, aí depois o Renato Gaúcho explicou tudo. No Corinthians, o Oswaldo dava muita liberdade, sabe? Para os jogadores mais, não todos, jogadores mais experientes, né? Aquele que os atletas se espelhavam neles, de poder opinar. Legal. Entendeu? Então eles opinavam no jogo, eles opinavam no treinamento, não assim o tipo de treino, não o tipo de treino, mas dentro do treinamento. Nós estamos treinando aqui assim, por que a gente não marca assim? Por que a gente não faz isso? Né? Até teve me recordo muito bem, nós estávamos fazendo um treinamento, montando o time, o Luxemburgo, que era o treinador, 2001, no Campeonato Paulista, e nós treinando a bola parada. E ele colocou nós numa situação, 3 bolas, nós tomamos 3 gols. Tá? Aí começou a xingar. Aí o que vocês estão achando? E todo mundo calado, todo mundo com medo, né? Porque ele era honesto, né? Ele muito. Pô, fechou. Aí eu falei, ô professor, eu quero falar. Ele falou para falar. Eu falei assim, não tá legal o jeito que nós estamos marcando, não. Nós podemos mudar? Ele falou, mudar como? Marcação individual. Cada um pega o seu, que a responsabilidade é de cada um. Aí eu falei assim, o senhor só define aqui a frente e os outros cada um marca o seu, só define a frente e o rebote. Os outros cada um marca o seu. E todo mundo queria isso, nosso time. Né? Todo mundo queria isso. E ele olhou para mim e falou assim, tá bom, beleza, nós estamos um gol aí, você vai ser o culpado. Falou comigo. Beleza, pode me culpar. Por que eu falei isso? Porque aí eu cobrei dos atletas, né? dos jogadores ali. Ó, vocês escutaram. Então, e fomos pro jogo e fomos perfeito. Ganhamos o jogo, não tomamos gol, ele elogiou no vestiário. Então, era importante essa comunicação nossa dos atletas com o treinador. Isso é muito importante. Né? Não quer dizer que eu quero ser o treinador, que eu quero modificar esquema de treinador, não. Às vezes a gente está ali dentro, a gente sabe, né, o que é o melhor para gente. O líder, na verdade, um treinador que é um líder, isso que a gente fala, eu falo no mundo empreendedor, no mercado. Eu falo que eu sou gestor de negócio, de empresa, trabalho com marketing. E a gente aprende que liderança é você tirar o melhor de cada pessoa da melhor maneira que pode. Às vezes o treinador não precisa entender nada técnico, mas ele tem que entender como motivar os seus jogadores a jogar. Porque, sinceramente, vocês não precisam saber qual posição vocês têm que jogar. Vocês a vida inteira sabem o que vocês fizeram. São anos de futebol. Você sabe como você tem que marcar. Vocês, dentro de campo, vocês conversam um com o outro o tempo todo. Vocês sabem. Muito. Futebol é isso, gente. Uhum. O treinador, ele tem que ser uma válvula de escape quando o bicho pegou.
você procurar ele, entendeu? Hoje eu vejo que o treinador, ele quer virar o famosinho do negócio, ele É quer o ser, foco. ele quer ser Quer o ser o foco do foco, ele, negócio. ele quer ser o foco do negócio. E não tem, e, gente, e você nunca vai ser, não. Hoje as maiores contratações não são jogadores mais, não, Thiago. Você que é? A troca de técnico, não sei o quê. Os O caras técnico X, Hoje é entendeu? treinador, Hoje é scout, treinador, só. é diretor, É coach, Com isso, certeza, é ué. coach. Então Não, sim. e o futebol que é o futebol, não existe mais não, cara. Ô, gente, futebol, mudou muito, é mudou o que o muito. Renato Gaúcho fala, gente. Inventar muito frufru, uma coisa que é simples, jogar bola, entendeu? Mas eu acho que tá em tudo, assim, se a gente for... Analisar O que o bem. Rafael é muito bom, muito bem colocado. Muitas coisas que antes eram de um jeito, ainda é a mesma coisa. O que o pessoal que tá enrolando é nome diferente, mas é a mesma coisa. Muitos detalhes hoje, né? Muito. Muitos detalhes hoje. Mas aqui, que já deu. Não, já Mas é estamos porque eu quase uma conheço. hora. É porque eu queria agora algumas palavras do Não, João Carlos também. mas a gente pode ainda ter um puxadinho aqui que eu queria que o João falasse Eu assim, queria, fim da eu carreira. queria também que ele falasse do Japão, que ele não falou que vai Não, ter poder sim, do Japão e fim de carreira. Como é que foi o Japão e logo depois esse processo do jogador de fim de carreira, que é sempre complicado. Vamos lá, no Japão, assim, Japão eu fui jogar no Cerezo Osaka, né? Cerezo Osaka. O time que o Levi Coupe foi treinador. Ah, legal. Muita gente confunde. Muita gente fala assim, você jogou no time do Cerezo? Tem muitos, né? É, o jogador Cerezo, né? Não, eu falo, não, o jogador Cerezo, na minha época, ele foi ter treinador. Ele era treinador lá do Kashima Antlers, que era que é o time do Antlers. Zico. É, O Kashima Antlers, que é o time do Kashima Zico. Antlers. E o Cerezo O Osaka, Zico lá, ele era um rei lá, né, cara? ele é um rei. O Zico é um rei. Na entrada do estádio do Kashima tem uma estátua do Zico. Ó, Tanto que ele é diretor lá, né? Diretor, assim, quase não vai, né? Só ele manda. E na minha época que eu joguei, ele era o treinador da seleção. legal do Japão. É? Aí entra mais ou menos o que você falou para trás. O Zico não treinava, quem treinava era o irmão dele. O irmão dele que morou, jogou no Japão há muitos anos, né, e conhecia tudo de Japão, que era o treinador. Mas no papel era o Zico. Então, exemplo assim, no Japão, a minha vida no Japão foi boa demais. Eu tive muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade com frio. Com a língua também, pelo amor de A Deus. língua, o frio, mas a língua, assim, no início é difícil, mas depois você vai. Mas você fala alguma coisa de Eu japonês, aprendi cara? muito, eu aprendi muito. Fala alguma coisa de japonês pra gente aí, cara. Eu aprendi muito, assim, mas você vai esquecendo, são 20 anos, né? 20 anos. 20 anos, né? Um bom dia. Tem. O Raio Gozaimasu, né? Nossa, Espera um isso pouco, aí. falou, deixa eu tomar, kudasai. Olha pra você Ó, ver, cara. é. É legal demais. Mas né? é legal a língua. Eu aprendi, assim, de campo, eu aprendi tudo. Eu tinha um intérprete, o Gandhi, eu falo com ele umas 2 vezes no mês, eu converso muito com ele, sabe? E o time lá, o Morishima, que jogou comigo, o Morishima, que era da seleção japonesa, hoje ele é o presidente desse time, do Cerezo Osaka. Nossa, legal. Então nós jogamos, então eu tenho muito contato com ele lá, com o Gandhi. O Morishima também fala um pouco português, porque ele teve no Brasil e fez um período de sala de adaptação, né, de aprendendo a língua, né, Legal. no São Paulo. Sabe? Então, quando eu fui para lá, ele só ficava cantando Musichinho de Chororói. Em vez de você ficar pensando nele, ele. Eu amo Morishima, ó, tô gostando. Ei, gente, muito legal. muito bom. Eu amo Morishima. Então, o Gandhi, eu tenho muito contato com o Gandhi, sabe? A gente conversa muito, e o Gandhi me ajudou muito, assim, na minha adaptação na língua, sabe? E eu falava com ele, ô Gandhi, eu quero me virar, eu não quero ficar com você 24 horas, não. Eu quero me virar aqui, quero aprender, sabe? Eu tive que tirar a carteira lá para dirigir. Então eu procurava. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa, eu falei, me explica, eu quero ir lá tem um aquário, um lugar bonito, sabe? Aí ele me explicou, eu fui com a minha esposa. Aí nós ficamos lá o dia inteiro, minha filha também, só tinha a minha Joana. Aí nós fomos, aí na volta, nós entramos no carro olhando, a pista estava interditada. Nossa, E eu só sabia que caminho, né? Eu falei, e agora? Como é que a gente volta? nossa. Aí eu falei, vou chegar. E fui perguntando, sabe? Fui perguntando e chegamos em casa. E eu comentei com ele, ele falou, por que você não me ligou que eu te buscar? Eu falei, não, a gente tem que se virar para aprender. Que Mas legal. a minha maior dificuldade foi o frio mesmo, que eu cheguei lá, eu peguei -30.
Nossa. Que isso, cara? Menos 30 e gelo. E a cidade de Osaka é da cidade mais quente do Japão. Só isso você Nossa. imagina, hein? Mais quente. E no Japão tem a cidade de Sapporo, que é o mesmo time, o mesmo nome do time, né? Sapporo. Eles, na época de janeiro, fevereiro e março, e dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é a época mais fria do Japão, eles não ficam lá, eles saem de lá para treinar e jogam também fora. Você imagina, eles não Tanto aguentam. frio, né? É, Eles não aguentam, imagina a E uma gente, né? pergunta, e como é que é o futebol de lá, cara? futebol é bom. Bom? É bom, muito corrido, muito corrido. O Japão, desde a minha época, cada time pode ter 3 estrangeiros. Então, todos os times têm os estrangeiros. Então, tem muito jogador europeu, jogador brasileiro, sul-americano que joga no Japão. Uhum. Sabe? Então, o futebol é muito bom lá. A primeira e a segunda divisão, né, que fala G1, G2, é muito boa para disputar. E Quantos anos você Boa. ficou e lá? financeiramente valeu a pena? Valeu, valeu. Foi bom. Foi Financeiramente foi quantos muito anos você bom. ficou lá, João? Eu fiquei 3 anos no Japão. 3 anos já. 3 anos. Foi muito bom o Japão. Ou e a cultura? Como é que você sentiu a cultura de lá? A comida, essas coisas? Porque, cara, nós somos mineiros. Ninguém vem da gente em comida. Ninguém vem Feijão do tropeiro não mineiro. tinha lá, não. Não achava não, Ixi. mas feijão você comia. É. Porque no Japão, até tinha, no meu time lá, tinha um croata, sabe? Tinha um croata lá, ele falava comigo, a gente se comunicava, ele jogou no México, Uhum. sabe? Então ele falava bem espanhol, então a gente se comunicava bem. Tinha hora também que ia no gesto, ia enrolando um com o outro, a gente se entendia, eu e ele, a gente se entendia Conversa de demais. bêbado Turkovic, o nome dele, a gente se do entendia. Covid. E ele falava, João, Japão, pra mim, e falava, no good. Não, good. Ele falava assim, no good, pra mim. É. Aí ele, você, Japão, bom, cada comida, porque ele falava que a comida para nós era boa, mas não era, sabe? Porque o Japão, lá tinha taikubi, que chama, é tipo um correio, sabe? Tipo um correio, e sempre, em Tóquio, tem um mercado grande, tipo Marte Minas, tudo para brasileiro, só para brasileiro, Nossa. sabe? Então eu ligava, aí no outro dia chegava em casa, vinha um caminhãozinho e entregava em casa. Entregava arroz, entregava feijão, Aí é bom demais, As né? carnes são carnes normais ou não? Eram outro tipo de carne? Era não, porco, normais, peixe? normais. A carne japonesa é da australiana, né? O Uhum. frango é daqui. Frango daqui. O frango todo daqui. E no mercado você encontra, igual você tem aqui, os pratinhos assim com os bifes. Mas o que que você comeu lá de mais diferente lá, cara? No Japão que você se lembra? Eu gostei muito. Eu não gostava de peixe Japonês. cru, essas Nada coisas, de comida não. japonesa assim, É, padrão não, né, não, cara? mas eu gostei porque, exemplo, assim, aqui você vai comer um peixe cru, é diferente. É diferente lá, porque o restaurante japonês mesmo, o tradicional, você chega, você tira o sapato, não pode entrar, você Uhum. entra de meia para dentro do restaurante, e as mesas não são mesas assim, elas são baixinhas e você senta no Você chão. senta no chão, Você senta, agachado. senta no chão agachado. E tem os viveiros lá com os peixes, os aquários com os peixes grandes. Aí você escolhe o peixe. Aí você faz tudo na hora, né? Então é fresco mesmo. Se Nossa, você quiser sentar, aí lá tem um balcão lá na frente. Se você quiser ir lá no balcão sentar perto do pessoal que limpa, fazendo o sashimi lá, o sushi, se você quiser sentar lá para ver, pode. Né? Mas pouca gente ficava observando. oi, dizem que lá o pessoal é extremamente educado, né? Muito educado. O japonês, ele é apaixonado com o brasileiro, apaixonado, gosta demais do brasileiro, muito. E são muito desconfiados, né? São muito desconfiados. Fica Ah, assim, então agora tá você bom, pegou hein? amizade, acabou. É E igual se o Minas, japonês te então. convidar e te levar na sua casa, é porque ele gosta mesmo de você. Ele gosta Que mesmo. legal, pô. Gosta muito. E você, uma pergunta muito interpessoal. No Japão, a maioria da classe das pessoas lá são brancas, correto? Sim, correto. E você, negro, chegou A lá. maioria não, é tudo aí. Tudo, tudo, Tudo. tudo. Isso, tem não. Não tem, eu nunca vi um asiático. É, não, É, não. os índios, né? Puxa um pouco, É, o ouro, essas coisas. É. Mas como é que foi para você isso, cara? Teve essa questão desse preconceito? Você não sentiu diferença nenhuma? As pessoas já falaram assim, pô, é diferente. Aham. Não é porque, eu nem vejo como preconceito deles, mas tipo, como, pô, é um cara que, normalmente, de 1 milhão de pessoas que eu vejo, você é o único que me chamou a atenção. E como é que isso era para você lá, cara? Não, era tranquilo. É Relação, tranquilo? não tinha problema. Não. Até mesmo que na classe, assim, né,
lado de jogador, eles são acostumados, né? De ver, de jogar Aham. joga Sim. contra muito. E eles só eram, assim, curiosos, porque eu toda semana eu raspava a cabeça, né? E free, mas free mesmo, eu raspava. Eles, John, John. Aí, assim, aí Chiquinho, Toda semana. mas Toda Chiquinho, semana. mas Chiquinho É, colocar a mão. É isso Eles iam, mesmo. punham a mão, John, aí, e fala lá, é pra fala pegar lá, John, tá sorte. careca, É pra toda pegar semana sorte. raspa a cabeça. Como que você aguenta com esse frio, né? Aí, Careca. Eu falava, já sou acostumado de raspar, não tem como. eles pegavam Ah, sorte. que legal, Pegar a mão pô. na careca é Não, sorte. eles estavam no bar, ele é um amigo meu, eu É, tenho um sócio também, que os dois são carecas, né? Aí chegou sim. uma mulher lá, uma senhora já Mais velho, mais bêbada já, né? botou a mão na cabeça minha e desse meu Com amigo, duas os dois esferas, carecas. falou assim, pegando a careca da sorte. Verdade, É pior que é mesmo, verdade, cara? verdade. Pô, até assustei que a menina tava tipo, desculpa, eu tô um pouco bêbada, mais velha. É Aham. mais velha, botou a mão na cabeça minha e do Paulo, que é um amigo nosso, Ah, e falou assim: dizem que os antigos botar a mão na careca da sorte. Eu falei, ah. pô, eu nunca vi isso. Mas tudo bem, Ela né? é japonesa. Beleza, né? É Ela era japonesa, japonesa. Nossa, né? mas é legal. Oh, mas aqui, pra gente finalizar também, então, ideal, democrata, Cruzeiro, Corinthians, Cereza, Osaka. Não, Cerezo Osaka, Osaka, Cereza, Cerezo Osaka. Osaka. Quais deles? Botafogo. Botafogo, também jogando Botafogo? Joguei Botafogo. Aí, Aí eu voltei do Japão pro Botafogo. Botafogo, aí Botafogo. você Não, aí desligou Paysandu, saí do Paysandu. Botafogo, fui pro Paysandu. Do Paysandu voltei pro Democrata, inauguração da arena aqui, aí Ó, disputei pelo Democrata, e era o meu sonho. Eu falava assim, eu comecei no Democrata, quero parar no Democrata. Finalizar, né? Eu sempre falava isso. Né? E assim, para mim foi melhor ainda, porque eu voltei, inauguração do estádio novo, Areia né? Jacaré. Arena de Jacaré. Disputamos o Campeonato Mineiro de 2006, foi muito bem, o Democrata foi bem. Foi. Poderia, só não Marcelo foi. Pelé pegou lá, que inaugurou em cima do Inauguramos Galo. contra o Atlético, ganhamos 3-0 do Atlético. que coisa deliciosa, Pô, cara. esse Nossa, dia eu fiquei feliz Foi demais, bom pô. demais. Então, foi assim, Nossa. foi bom. Aí, quando acabou o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi campeão. Eles fizeram seleção do Mineiro, né? Para entrega de faixa para o Cruzeiro aqui na Arena. eu fui nesse jogo, que 2006, você foi foi? a Eu seleção joguei. Bola mineira laranja. contra o Eu Cruzeiro. joguei. Ah, Joguei legal. jogo. O Ney Franco foi o treinador. Então, assim, aí eu falei com minha esposa, eu falei, ô filha, eu não vou fazer despedida, já fiz aí. Pra mim tá tudo perfeito, tá bom É. demais, velho. E eu sou assim, eu sou muito discreto, sou muito tranquilo, eu não gosto de ficar aparecendo e tal. Aí eu falei, não vou fazer despedida. Pra mim tá. Já tá no meu coração despedida. Aqui, pra gente finalizar, e como é que tá a vida hoje, meu amigo? Como é que Tá tá a vida hoje? tranquilo, graças a Deus. Os Hoje. objetivos agora, treinador, sei que você já atuou como treinador, você pretende voltar, como que você foi diretor também, acho que diretor técnico do Até o Democrata ano passado. até o ano passado, como que estão os planos do João? Na verdade, eu fiquei 11 anos como treinador, né? Ah, legal. Como treinador, rodei bem. Aí eu tive que parar por causa da família. O porquê? Porque minha menina saiu para estudar, meu menino saiu para estudar e minha esposa estava ficando sozinha aqui, Ai, né? Então aí foi onde ela falou comigo, ela falou, João Carlos, já te acompanhei durante 20 anos, você jogando, né? Eu sei que você tem um sonho aí de dar continuidade no futebol como treinador, mas aí nós não estamos casados, mesma coisa, porque eu para um lado, você para o outro, os meninos para o outro. Ela falou assim, isso não é vida de família, né? Então, porque eu falo que, né, a mulher é muito sábia, verdade. e ela falou, pensa em algo, né? Ou treina por aqui. Eu falei, Fê, eu para me treinar eu quero chegar alto, eu quero ir longe. Então eu prefiro parar. Prefiro parar e ficar em casa. Né? E foi onde eu fiquei um pouquinho perdido nessa época, né? Eu parei de trabalhar como treinador. E o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Eu fiquei um pouquinho perdido. Aí comecei, diretor do Democrata, fiquei no Democrata, mas naquela época o Democrata estava muito bagunça, né? Muita bagunça mesmo, muita dívida, e saí, não mexi, né? Fiquei um pouquinho perdido aqui, fiquei um período parado, sem fazer nada, né? Foi um período até perigoso, e eu falava com ela, não posso ficar assim, ficar dentro de casa assim, não, isso vai me dar Enferruja, cara. depressão, Enferruja mesmo. isso aí não vai ser bom para mim não, ela vai estudar, falei, a ideia é boa. Eu te dou um conselho.
Chama a galera, vem aqui pro podcast e vem conversar com a galera de futebol. Você vai gastar demais, Aí, meu amigo. Tá vendo? É uma isso coisa, mesmo. você tá convidado, não o que você quiser. Vamos fazer resenha do futebol aqui, bom É isso demais. mesmo. É. É. Aí onde eu conheci o Rony, né? O Rony, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele é vereador aqui. Ele falou, vem trabalhar comigo, tio. Vem ficar comigo aqui, porque ele tem um projeto, chama Projeto Aproximar. Esse projeto ajuda muitas pessoas aqui em Santa Lagoas, parte social, sabe? Cadeia de roda, cadeia de banho, cama hospitalar. E eu comecei a andar e fui vendo, falei, gente, eu só tenho que agradecer. Porque eu chegar em cada casa, sabe? A gente roda a cidade mesmo. Ajudar mesmo o Ajudando pessoal, né? com cesta básica, com roupa, recebe muita doação de roupa o projeto e a gente vai entregando. Esse projeto ele tem 800 famílias cadastradas, Que legal, pô. sabe? E foi onde me interessou. Então hoje eu estou com ele e dou aula também de futsal no Colégio Batista. Aí, ó. Ah, legal. No Colégio Batista eu dou aula de futsal e minha esposa é coordenadora lá, né? E foi ela que me levou para lá. Ah, legal. Que bom, cara. Feliz que você tá bem, tá com saúde, seus filhos também estão todos com saúde. O outro vai lá ser profissional igual o pai, vai ter muito sucesso também, se Deus quiser. Graças a Deus, obrigado. Finaliza, Thiago, pra gente. Vamos lá, a gente sempre tem um termo que a gente faz aqui, são as perguntas sobre o imparável. Você falasse pra gente um livro que pra você é um livro Mas importante. não sabe se você gosta de ler ou não, entendeu? Não, mas ele falou, estuda, pô, estuda. Leia qualquer livro que pra você seja imparável, uma filosofia que pra você faz sentido e uma frase que te lembra algo importante. O livro para mim é a Bíblia. Aí, pronto, tá Livro pra mim é a ótimo Bíblia, é o isso. melhor. Esse é imparável mesmo. Quanto mais isso leio, aí. mais eu sabe, eu me Mais aprofundo nele. Com certeza. Aí eu falo assim também, a minha esposa, minha esposa, ela já tem 30 anos, né? Que ela é quase uma pastora, sabe? Uhum. Eu falo que ela é pastora, ela não gosta não, sabe? Mas porque ela leva a palavra para muita gente, muitas pessoas, Legal. muitas famílias, né? E tem 5 anos, 5, 6 anos que eu estou acompanhando, né? Acompanhando ela. E estou gostando demais, estou gostando muito dessa minha mudança. É o melhor livro para mim de certo. se ler. E você tem alguma frase que você leva para sua vida? Você falou algumas aqui durante o podcast. Falou. Frase ou algo que você puxa para sua vida e que você usa como uma filosofia de vida, de trabalho, de força, enfim. Uma frase específica. A primeira que Você vier falou uma frase muito boa pra mim sobre o ataque e a defesa, você lembra? atacar como time grande e defender como um time pequeno. Essa foi uma Isso aí delas. serve para a vida da gente também. Serve, não é meu amigo, verdade? serve muito. Isso aí serve muito para a vida da gente Muito, também. muito. É verdade. Porque tem hora que a gente tem que recuar. Tem que ser cauteloso, né? Tem hora que você tem que. recuar, recuperar para você. Eu vejo essa frase de maneira diferente. Quando você ataca, você tem que ser o melhor possível. Uhum. E quando você defende, você tem que mostrar que que essa defesa é fraca para você se fortalecer mais ainda. Isso. Isso é um lado muito bacana disso aí. E mais alguma coisa, Thiago? Eu ia perguntar uma coisa mais, Pode por exemplo, jogo inesquecível para você. Jogo inesquecível. São tantos, viu? Não, mas Então, vai ter que escolher um. Escolher um. Eu fico com a final da Copa América, Brasil e Uruguai. Olha, isso aí. Treinador que mais te inspirou? Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo. Maior alegria como futebol, a maior alegria como atleta. Maior alegria como atleta? Ter vivido, né? Ter conseguido as conquistas de vestir as grandes camisas brasileiras. E você tem um sonho que você quer realizar ainda? O ser humano que não sonha, ele não vive, tá né? morto, não vive, né? É. Sonha, a gente sempre sonha, né? Meu sonho hoje é de ver os meus filhos, né, realizados nos sonhos deles, né? O maior sonho, que os meus eu realizei todos. Que coisa boa. Novos sonhos virão aí também, né? Com certeza. Ô, João Carlos, muito obrigado por ter comparecido no nosso podcast. Foi uma honra ter você aqui, cara. Um cara que venceu pra gente sempre, né? uma liberta. Aqui o podcast está aberto para você. Traga quem você acha interessante que venha conversar com você aqui, porque é um assunto muito bom e você é uma pessoa que parece ser um ser humano muito bom também. Muito obrigado, tá bom? Pessoal, nós estamos agora no final do
podcast com o João Carlos, campeão de tudo, campeão na vida, um cara imparável. Nós agradecemos todos por ter ficado até o final. Esperamos você no próximo podcast, né, Thiago? É isso aí, João. Seja bem-vindo sempre aí. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado, pessoal. Eu agradeço. Até a próxima. Valeu.